8h30, quarta-feira é dia da gente falar sobre saúde preventiva e receber ele, professor Ricardo Martins, aqui com a gente para falar sempre de assuntos tão relevantes e importantes. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, sempre bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Flávia. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Darcy. Bom dia aos nossos amigos, ouvintes, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês e complementar o nosso mês da mulher, né? Outubro Rosa, claro. E hoje, professor, vai trazer um alerta muito importante da saúde cardiovascular das mulheres. E daqui a pouquinho ele explica pra gente por que esse puxãozinho de orelha, por que a gente precisa estar mais atento à saúde do coração da mulher. Professor, vamos começar falando sobre doenças mais comuns no coração? Sim. Quais são? Vamos colocar 3 possibilidades. A primeira é o infarto agudo do miocárdio. Tá. Ou seja, é um momento assim catastrófico, né? Que o coração ele acaba faltando aquela irrigação sanguínea para o próprio músculo do coração, que é o miocárdio. Então, o infarto. Só que antes, nós também temos uma doença prévia, que é a doença arterial coronariana. A coronária é a artéria que irriga o coração, que irriga o miocárdio. Então, para a gente fazer o batimento adequado, eu preciso nutrir esse músculo. Eu posso ter essa doença prévia, que é o entupimento dessas artérias coronárias. Aí o nosso ouvinte, telespectadores, sabe muito bem que é aquela placa de gordura que é formada na artéria. E tem muito a ver com o colesterol, não é verdade? E essa placa de gordura pode obstruir a artéria. E aí nós temos então a doença arterial coronariana, que incide mais na mulher do que no homem. Isso é uma coisa, e há uma curiosidade para os nossos ouvintes. O coração da mulher ele é menor do que do homem e as artérias são mais estreitadas. Entope mais fácil. Isso. Então e tem a ver com o tamanho, porque o tamanho médio da mulher brasileira é um pouco menor do que o dos homens. Então o coração também segue esse mesmo padrão. Só que acaba prejudicando também, porque a obstrução, ela não vai verificar se a artéria é maior ou menor. Ela tem o mesmo padrão de risco de obstrução. E aí, então, a mulher tem 28% do risco de infarto e óbito por isso. Se a gente colocar todos os óbitos ou as doenças que causam óbito na mulher, 28% é o infarto. Nossa, é muita coisa. Então, Agora, existe a possibilidade das arritmias. Então, para o coração, pensando nas artérias coronárias, que pode gerar o que nós chamamos de aterosclerose. Podemos ter o infarto, mas podemos também ter arritmias. Que é quando não bate no ritmo certinho. Adequado. Isso está muito envolvido com o estresse, está muito envolvido com alterações hormonais, que é muito comum falou de mulher. na mulher. Então essas questões do coração estão bem claras hoje em dia. Só que se nós somarmos a hipertensão arterial e a diabetes mellitus ou a diabetes, então aí nós começamos a ter mais preocupações com relação à mulher, porque a mulher sofre mais com relação a isso, exatamente por causa dessas questões hormonais. A mulher interfere, ela acaba tendo uma interferência maior, porque as modificações hormonais são mensais, a gente tem que lembrar disso. E hoje em dia a mulher naturalmente está com tripla jornada de trabalho. Eu ia falar isso, a mulher é mais estressada que o homem, não é à toa, né? Tem a ver, viu, nossos rotina, amigos? Né? Tem a ver. Essa rotina do trabalho, do cuidado com a casa, do cuidado com a família, mas cuidado de uma forma geral acaba sobrecarregando essa mulher. E nós temos que entender que isso gera o estresse. Então, o estresse, por essa tripla atividade de jornada de trabalho, ela faz com que nós tenhamos muitos hormônios circulantes, por exemplo, adrenalina, noradrenalina. Lembra que a coronária é mais fechadinha na mulher? Então, se eu gero mais adrenalina, mais fechadinha ainda fica. Então, eu posso ter esses riscos. Aí, num pico de estresse ou da hipertensão, ou num descontrole da diabetes, ou num descontrole emocional em função do estresse, eu posso fechar um pouquinho mais. E aí eu posso ter uma dor de peito que parece um infarto, mas não é. É chamado de pré-cardialgia.
Muitas mulheres acabam indo, né, no pronto-socorro porque acham que estão infartando. Agora, você sabe que uma coisa muito comum nas mulheres, a doença coronariana, e no caso o infarto, os sinais não são iguais dos homens, que aperta o peito, dá aquela dor contínua. Onde dói? Às vezes dói no estômago, às vezes dói na mandíbula, às vezes dói nas costas, porque na mulher tem outras terminações nervosas, sabe, relacionado a isso. Então, muitas vezes, a mulher acaba não dando muito valor para aquele sintoma quando ele não é na frente do peito. Entendi. Quando é na frente do peito, ela vai para o pronto-socorro, mas quando não é? É uma dor de estômago, você pensa, tô estressada, comi alguma coisa que comi me fez alguma coisa mal. errada e tal. E aí vai passando mal e ela pode ter, inclusive, o óbito ou piora do quadro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sinais e sintomas e fazer uma coisa que a mulher faz de uma forma muito forte, que é ir no médico preventivamente. Ela faz isso em função do exame de mama, da parte ginecológica, ela tem o hábito. Agora a gente precisa reforçar. É necessário manter um cuidado cardiovascular anualmente também. Então não precisa assim, uns sintomas específicos para isso. Ela tem que ir. Quando que ela tem que fazer essa avaliação? Olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já estabeleceu para a brasileira, a partir dos 40 anos de idade, os check-ups anuais. Como nós já falamos sobre a questão da mama, né? É importante também que os outros exames façam parte. Então a gente já falou, mamografia naquela faixa entre 50 e 69 anos, mas se eu tiver histórico familiar, até com 40 anos eu começo já a fazer os meus exames preventivos de mamografia. É o rastreamento. Perfeito. Mas o check-up cardiológico, ele também seria fundamental após os 40 anos. Verificação da pressão, fazer o teste da esteira, importante. Verificar os níveis de colesterol, triglicerídeo, acompanhar a questão se por acaso eu já estou entrando o risco da diabetes ou não. Então são, vamos dizer, são exames básicos que todo ser humano deveria fazer. Perfeito. Mas a mulher, nossa parceira, nossa construtora de vida, de família, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não que o homem não mereça esses cuidados, mas a mulher, nós estamos entendendo que essa vida mais moderna, ela gerou uma mulher super ativa, né? Quer dizer, empoderada, e é isso que nós todos queremos mesmo. Mas nós temos que fazer essa mulher tomar alguns cuidados. Por exemplo, o tabagismo, associado, por exemplo, ao anticoncepcional, gera muito risco de coágulos. Isso pode também gerar obstrução na coronária. Já ia te perguntar justamente de anticoncepcional. Professor, claro, existe aí um questionamento sobre isso. O senhor falou que as questões hormonais interferem na questão do coração, na saúde do coração. E o uso de anticoncepcional? Outra medicação fundamental para a mulher. Nós temos que pensar nesse controle da natalidade, né? Nessa liberdade que a mulher tem de fazer essa escolha. Mas os anticoncepcionais também são vasoconstritores. Então lembra que nós falamos? A artéria coronária da mulher é um pouquinho mais estreitada, por causa da questão do tamanho do coração. Se eu gero um vasoconstritor, por exemplo, pelo estresse, que é a adrenalina, se eu somo essa questão que envolve os anticoncepcionais, eu gero um pouquinho mais de fechamento. Mas e se uma mulher, por exemplo, é fumante? Ou se ela é obesa, mais anticoncepcional, mais fumante. E tem os componentes de estresse associado. Então o risco é muito grande. Nós estamos falando de risco da faixa aí de 35% a 40% a mais do que as mulheres que, por exemplo, não são fumantes, não têm o uso do anticoncepcional. Então esse grupo de mulheres acabam tendo um risco muito maior. O anticoncepcional em si, sozinho, ele não vai causar nenhum problema para a mulher. Mas a associação desses fatores de risco outros, é o caso da hipertensão, do tabagismo, da obesidade, do diabetes. Aí sim nós começamos a pensar em aumento de coagulação. Isso pode gerar coágulos na coronária, mas não é só na coronária, Flávia, é no cérebro também, que é o famoso derrame cerebral ou AVC, na grande maioria isquêmico.
né? Isso então é de se cuidar sim, mas não é preocupante. Agora a mulher precisa estar sempre ligada com o seu ginecologista nesse sentido. Falar para escolher o melhor método contraceptivo. Também gerar, não só no controle do método, mas na prevenção com relação a essas repercussões. Porque a mulher, às vezes, ela toma anticoncepcionais, contraceptivos durante anos. Sim. Anos. E tem muita gente que toma por conta própria. Exatamente. Sem ir no médico. Então não é bom. E aí depois essa mulher vai ter aquela transição no início da menopausa, sabe? Então nós temos aí também outros agravantes hormonais e a mulher precisa estar sempre nesse controle junto com o seu médico. Nós temos esse exemplo maravilhoso das mulheres que sempre estão o quê? Se protegendo e se cuidando. Principalmente com relação a câncer de mama, né? Câncer de colo de útero, câncer de ovário. Mas agora ela vai começar a perguntar para o médico: doutor, vamos olhar o meu coração também? Né? Que se aí, tem histórico familiar, e aí tem a pressão alta. E é uma conversa mais do que necessária. Perfeito. Fica aí, então, orientações. A gente precisa cuidar com muito carinho do nosso coração, porque merece, precisa. E agora a gente tem dúvidas, professor. Participações aqui com a gente. Fernandinha Ribeiro falou, inclusive dando uma sugestão. Ela gostaria de ter uma entrevista especial para falar sobre os melhores métodos contraceptivos de acordo com idade e função. Porque tem muita dúvida disso. Por exemplo, tem adolescente que quer um anticoncepcional para melhorar a questão da pele. Sim. Tem gente que quer para diminuir ciclo. Tem gente que usa injeção, DIU. Tem vários tipos de anticontraceptivos, né? Claro. Para quem tem trombose, para quem tem chance de ter coágulo. Claro. Isso tudo tem que ser discutido com o ginecologista. É importante porque perfis femininos diferentes requerem métodos diferentes. Mulheres com algum risco. Esse risco pode ser histórico familiar ou até mesmo algum elemento genético, e esse ginecologista vai também fazer essa mesma avaliação. Acho, Fernanda, eu agradeço esse tema, porque nós vamos trazer aqui, é super importante, porque tem uma influência não só na relação do controle da natalidade, nessa liberdade que a mulher tem, mas nós temos que pensar que pode haver efeitos colaterais se não bem indicado. Verdade. E as mulheres precisam estar muito ligadas com relação a isso. Muito bom. Professor, quero agradecer muito a sua participação. Deixa eu dar uma orientaçãozinha que eu trouxe assim, em particular para as mulheres. Porque vocês sabem que sempre nos perguntam, né, qual que é a melhor atitude preventiva, né? Então, existe uma frase assim, da medicina chinesa que diz que nós temos os 6 melhores médicos da humanidade. Quem são, professor? Então eu vou fazer aqui, eu vou até uma colinha para não esquecer. Vamos aprender. Para as mulheres, então, isso é fantástico. Luz do sol. Boa. Alimentação saudável. Importante, hein? Atividade física. Descanso, ótimas noites de sono. Autoconfiança. Isso atinge diretamente na mulher. Então as mulheres hoje estão mais confiantes, são mais empoderadas, então está gerando saúde, né? Que os homens entendam isso, né? E afetos. Que aí isso é muito característico da mulher. A mulher não tem medo de abraçar, a mulher não tem medo de falar o que sente e principalmente ter essas trocas emocionais, né? E isso tudo tem que estar muito claro na vida da mulher. A mulher tem que ter esse papel, né, do cuidado, do amor. Lembra, a minha figura mais interessante assim é a Pietà. Sabe aquela escultura, né? E essa escultura da mãe, né? A mãe protetora, a mãe cuidadora, só que ao mesmo tempo essas mulheres poderosíssimas que nós temos aqui nessa bancada e também as nossas telespectadoras. Gravem isso, olha. Luz do sol, alimentação saudável, atividade física, descanso, autoconfiança e afetos de qualidade. É isso, Fica gostei. Gostei. Ter isso para nossa vida é o mais importante para a gente poder ter saúde, alegria, amor e felicidade. Professor, obrigada, viu? Mais uma vez por essa aula. Vocês são maravilhosas e nós vamos continuar nessa pegada ainda, porque temos ainda uma última quarta, né? Relacionável a isso. Tem né? sim. Vamos preparar um tema bacana. Combinado, professor. Até a próxima quarta-feira. Jornal da Manhã, Unifev.